Hoje, dia 12 de junho de 2019, o programa Memória e História Oral, em parceria com a Universidade de São Judas, Campus Unimonte, entrevista Heber de Góes. Heber, bom dia. Bom dia. Vamos começar pela sua data de nascimento e local de nascimento. Eu nasci em 14 de agosto de 1948. Sou natural de Santos e nasci na Casa de Saúde, na Avenida Conselheiro Nebias. Sempre eu transito por ali. Hoje ela é um novo espaço. Como eu sou arquiteto, eu observo muito, né? E o nome dos seus pais, por favor? O nome do meu pai é José Góes e da minha mãe Maria Júlia Góes. O que eles faziam na época do seu nascimento? Os meus pais são nordestinos, de Sergipe. Sim. Eles casaram em Sergipe, na cidade de Maruim, e vieram para o Rio de Janeiro. Meu pai fez um concurso para conferente de carga e descarga e depois foi transferido para Santos. Sim. É isso que eu sei deles. E aqui em Santos, eu nasci em Santos, né? Eu tenho esse conhecimento do trabalho dele em São Paulo, desde o Rio de Janeiro. Sim. E vocês moravam aonde quando você nasceu? Como é que era o bairro da sua infância? Olha, o que eu lembro da primeira infância foi na Rua Arabutã, no conjunto habitacional do Iapetec, Sim. que fica entre a 1ª de Maio e a Rua Guaibê. Ali foi a minha primeira infância, tenho grandes recordações. Ali eu tive a minha primeira bicicleta e nós brincávamos na rua, era rua de terra. E a primeira televisão em casa, sabe, era uma RCA Victor monumental. Então são essas lembranças que eu tenho. E de brincar na rua, da rua de terra, jogar bola. E era próximo ao Campo do Brasil. Sim. E a cerca do Campo do Brasil era de zinco. Sim. E nós, quando queríamos jogar futebol, a gente entrava, arrastava o zinco e entrava, porque lá existia um gramado. Então, e a Petec já existia, então? Já existia. E o BNH não? O BNH não existia. Era campus de várzea. Sim. E nós brincávamos por aquilo ali, era tudo mato, eu brincava de mocinho, aquelas coisas, né? Então essas são essas minhas lembranças. E ali também, por eu ter televisão, e os colegas também, era uma novidade muito grande, foi que eu comecei a ficar encantado com os desenhos animados. Não somente com os desenhos animados da televisão, mas também das ilustrações que vinham nas revistas. Que naquela época existia fotografia, mas existia mais a ilustração. E eu ficava encantado com aquilo, eu quero fazer isso, quero desenhar. E desenhava também na rua, no chão, na terra eu desenhava, a molecada gostava. Então tinha jogo de taco, quando era para fazer o círculo eu fazia, porque o Heber faz o círculo. Na realidade não me chamavam de Heber, era de Zezinho. O Zezinho faz. Meu nome é José Heber de Góes, adotei o Heber de Góes para a minha arte e também de Góes para os poemas, né? Voltando lá ao Iapetec, então, jogo de taco, eu fazia o círculo. Quando era para fazer jogo de futebol na rua, fazia a linha do campo, era o que fazia, porque eles falavam, você faz reto e tal. Então, essa coisa do desenho e do incentivo dos colegas, né? E também no colégio. O meu primeiro colégio, que eu me lembro, foi Externato Afonso Pena e o Lourdes Ortiz. Até eu peguei aqui uma menção honrosa da época para... Então, esse é o primeiro momento que eu dei. E também eu me lembro que ali foram os primeiros brinquedos, né, como peão, bolinha de gude, papagaio. Hoje o pessoal fala pipa. E eu me lembro um fato com papagaio, ia ter uma competição entre os garotos, e eu queria já fazer diferente. E eles eram papel de seda, eu fui fazer com jornal. As varetas, mas ficou tão pesado que não subia.
Ficou bonito, Mas ficou bonito. funcionava. E eu já fazia umas intervenções, e não subia. Aí o papagaio dele subindo e o meu, eu saía correndo para ter mais vento e o pessoal dava risada. Era muito bacana essa época. Você é filho único ou não? Não, eu sou o primogênito, tenho a minha irmã, Nádia, e tenho o meu irmão que faleceu, que é José Góes Júnior, que era um engenheiro. Então essa é a família. Você fez Lourdes Ortiz até o ginasial? Não, eu acho que foi o primário, sabe? Ali no IAPTEC eu fiquei acho que por volta até 11 anos, 12 anos. Nós nos mudamos para o Boqueirão, para a Rua Vaé de Abreu. Sim. Acho que por volta de 1960, sabe? E na Rua Vaé de Abreu, essa rua, uma parte dela era também de terra, que chegava na Mato Grosso, no Canadá. Que também estudei no Canadá. Mas vamos voltar assim na Rua Vaé de Abreu, porque falei da minha infância, agora na minha adolescência mais juvenil. Ali eu já começo a ficar mais adulto. Tenho o meu primeiro emprego. Mas também jogava futebol na rua, desenhava na rua, sabe? E fazia as incursões, por exemplo, uma parte daquela rua era de terra e tinha valas. Depois a cidade vai crescendo, né? Tinha chalé ali naquela região, né? Tinha chalé. Isso, Morei. tinha, é verdade. E qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi com 16 anos na Clã de Publicidade. Puxa, agora. A Clã eram 3 sócios, Gilberto Amaral, Acácio Miller e José Carlos Lobo. O O Lobo, Lobo, né? Lobo chargista, Cartunista, né? cartunista da Tribuna e do Cidade de Santos. Então foi meu primeiro emprego ali. Por quê? O que me levou ali para trabalhar? Eu fui convidado porque eu fiz um curso na Escola Pan-Americana de Arte por correspondência. E o Miller, o filho do Miller, era colega do meu irmão. Eu acho que a agência estava precisando de um desenhista e me indicou. Então foi meus primeiros passos. Começou na área já. Não, eu comecei na área, aprendendo, era um aprendiz. Naquela época, eu montava o layout, né, em cartão preto, colocava o papel transparente, preenchia letras e levava esse material para o jornal Tribuna, para imprimir, que era clichê que vinha de São Paulo, eu levava o clichê. E tem um fato interessante, que eles... então tinha marcação. A arte ela tinha marcação de retículas, uma indicação. E eu fui levar na Tribuna para o pessoal técnico, na administração, e falou, ele tem que fazer a marcação aqui das retículas. Ele falou, então você vai ter que ir no tal local, pegar a retícula em pó. Retícula em pó. Trote. É o trote. Foi a primeira Era o vez, batismo. Era o batismo. Aí eu falei, retícula em pó? Retículo em pó. Mas que retícula em pó é essa? Não existe retícula em pó. Eu sei que o retícula é uma retícula, uns pontinhos. Não, você tem que ir lá pegar a retícula. Mas não, como é que é retícula em pó? Chega lá e pede. Aí eles começaram a dar uma risada. Foi muito hilário aquilo, né? Eu contei, quando cheguei na agência, falei para o Lobo, falei O para Lobo já devia ser sarrista nessa época. ele era sarrista. Terrível, né? Ele é terrível, ele se fantasiava de super-herói, ele era uma pessoa muito interessante, aprendi com ele, sabe? A Clã era ali na Conselheiro Neves, né? Não, na minha época foi na Avenida Senador Feijó. Ah, Não sim. sei. Depois é que foi para Conselheiro Neves, né? Que eu tive conhecimento que... E você ficou quanto tempo lá? Então, eu fiquei um período, 16 a 17 anos, porque eu tinha que fazer o serviço militar. Sim. E eu deixei e fui fazer o serviço militar na base aérea de Santos. Você foi convocado. Fui convocado, E eu fiz opção pela aeronáutica. E no meu primeiro dia de serviço militar,
Foi em janeiro de 1967, justamente quando teve a explosão do gasômetro. Opa, Eu me lembro. Eu estava indo para a base aérea, cheguei atrasado, tomei uma bronca, já na guarda, mas por que você está chegando? Falei, olha, houve uma explosão, é verdade e tal. Mas isso marcou bastante, né? Você tem memória da explosão? Não? Foi chocante. Você morava... Bom, Eu morava na Baía de Abreu, parou a cidade, foi assim, foi uma coisa... Dá para ouvir bem dali. Eu acordei justamente, poxa, mas o que eu ouvi com isso? Depois que nós ficamos sabendo que foi a explosão. E na base aérea, eu tenho um período de adequação e tal, marcha, e administrativamente eles colocam pessoas em determinados lugares. E eu fiz questão de ir num lugar onde tinha desenho. Sempre quis focar nessa coisa do desenho. E fui para um setor de estatística, de desenho institucional, da base aérea. E eu me lembro que eu fiz o diploma, que na época existia uma escola de helicópteros. Eu fiz o diploma. Então são essas recordações. Isso, de pilotagem. Era um helicóptero, bolha. Bolha amarelinho. Isso, tipo, era H3, se eu não me lembro. H13. H13. H alguma coisa. Isso. Eu lembro disso. E a base aérea tinha uns aviões T-6. Uma época boa também. Legal. Isso ficou um ano na base? Fiquei um ano, dei baixa. Meu pai não gostou muito, meu pai queria que eu fosse militar, imagina, não tinha nada a ver. Eu já com a cabeça nas artes, no desenho, meu pai queria... Mas até eu entendo hoje, porque ele queria segurança, né? Meu pai queria que eu trabalhasse no Banco do Brasil, imagina eu lá no Banco do Brasil, contando eu na arte, no Van Gogh. Hoje tem espaço para isso, mas de certa maneira prende muito, né? Não dá. É uma experiência. É uma experiência de disciplina. E essa disciplina eu trago para o meu trabalho. Então só essa recordação que eu tenho. E depois da base, você voltou para a agência? Foi estudar? Aí depois eu voltei para estudar e trabalhar. Eu queria estar focado no trabalho. Que eu me lembro, eu trabalhei no Nicola Zanella, que tinha uma parte de projeto, não era projetista, mas trabalhei com projeto. E interessante que nessa época, o Nicola Zanella, ele trouxe os móveis do Sérgio Rodrigues, da Oca. Da Oca. Você veja, naquela época eu já tinha conhecimento do mobiliário brasileiro. Depois dali eu me lembro que eu fui para Rijo. A Rijo era do Rivaldo Angeloni de Castro, que foi depois para São Paulo. Trabalhei um período lá. E depois da Rijo eu fui para Acer de Publicidade. Que a Acer de Publicidade era da família do Modesto Roma. Ah, sim. O Modesto Roma, presidente do Santos. O pai tinha um filho, Modesto, que faleceu. E depois o Modestinho, que foi presidente do Santos. Isso. Até eu precisei do Modestinho, ele me atendeu. Na minha aposentadoria eu precisava de uma documentação. Ele foi muito simpático, elegante. Tivemos recordações. E aí da Acer, em 1970, já na Baía de Abreu, eu estudo no Colégio Lourdes Ortiz, Colégio Canadá. Colegial ali, né? Isso, colegial. E nessa época também surgiu o trabalho, veja bem, morei na Arabutã e fui trabalhar em 1969, as datas... Foi no BNH. No BNH. Eles precisavam de um desenhista. Nas obras. Eu não fazia arquitetura nessa época, mas eu acho que a vida já me colocava na obra, sabe? Era desenhista de preencher estatísticas, evolução da obra, preencher gráficos. Era de gráficos. Não tinha aí, não tinha computador, tudo na mão. Então, mas eu estava ali na obra. Eu via muitos desenhos, pranchas.
E isso foi me também gostando de ver aqueles desenhos, aquelas linhas. E eu quero ser arquiteto. De desenhista eu quero ser arquiteto. Aí surgiu a arquitetura, né? Mas antes da arquitetura aqui em Santos, eu entrei em Mogi das Cruzes. Mas não deu para conciliar, eu já estava na Prodesan, trabalhando na gráfica da Prodesan, entrei em 1970. E eu trabalhava na gráfica da Prodesan, que imprimia o Diário Oficial, e eu ficava como desenhista. Nessa época também foi uma época que eu evolui muito. Tive conhecimento de impressão offset, como lidar com isso, com cor. Fiz muitos cartazes, trabalho institucional para a Secretaria de Cultura, Turismo e para a cidade em geral. E a gráfica também era aberta para o comércio. Sim, Terceirizava trabalho. Foi um grande aprendizado. E eu também deixei por causa não dava para conciliar. Mas eu voltei para a arquitetura quando abriu a arquitetura aqui. Você é a primeira turma? Eu sou da terceira turma. Da terceira turma. Nos anos 70, né? A primeira turma, tem a primeira, a segunda e a terceira, né? Terceiro ano, né? Terceiro ano. A primeira turma, acho que foi a do Roberto Oliveira, que eu também trabalhei com o Roberto Oliveira na Prodesan, da gráfica, aprendi muito com o Roberto Oliveira. Que eu me lembro assim da primeira. Eu me lembro que teve um hiato também na arquitetura, sabe? Problemas políticos. Eu me lembro que eles tiveram que refazer. Na época, acho que a primeira turma era do Roberto, do Ari, do Sig Bergamin, que também surgiu aqui em Santos. Me lembro dele, estudou. Era uma época diferente, uma época politicamente diferente, né? Existia um outro olhar em cima, de existência, olhar da faculdade. De arquitetura, eu me lembro disso, sabe? A nossa escola também. Muito com arte. Com arte. Cultura, contra cultura. Muita cultura. E hoje trabalhei na Prodesan e também tive que deixar a Prodesan porque não conciliava os horários. Não. A carga horária era muito grande, muito alta, e eu queria me dedicar, sabe? Você estudou, são 5 anos, né? 5 anos. E por quê? E era de dia, né? Era de dia. Eu cheguei a fazer de dia e também à noite. Sim. Porque eu tinha que compensar. Exatamente. E também fiz à noite na Prodesan para trabalhar, mas a carga horária eu tinha que fazer trabalho, teve que deixar. Foi nessa época que eu deixei. E por que eu fui fazer arquitetura? Eu poderia fazer belas artes, poderia fazer desenho industrial. Porque eu via na arquitetura uma escola de artes. Antes de fazer arquitetura, eu fui ver a grade, né? Então é a história da arquitetura, a história da arte, paisagismo, desenho do objeto. É aqui que eu quero fazer. Mas eu não pensava em ser um arquiteto. Estava aqui, queria o olhar do arquiteto. Eu pensava melhorar o meu desenho, essa coisa da comunicação visual, da arte visual, eu queria para isso. Mas depois que eu me formei, fui para São Paulo, já em 77, eu me formei em 77, mas eu subi para São Paulo para trabalhar. Precisava também compensar, meu pai pagava a faculdade, mas eu também precisava ter o meu dinheiro para me manter, comprar coisas, material. Fui para São Paulo. E comecei a trabalhar em São Paulo. Fui para o meu primeiro emprego como arquiteto. Fui com um colega nosso, o Antônio Sena Patrício, trabalhamos na IC, construtora. Que a IC já nos mandou para alguns lugares. Fui para Recife, fui para Belém do Pará, fazer levantamento. Já foi uma abertura muito grande, né? Já me senti um pouco mais forte. Em São Paulo foi a minha vida como arquiteto. Da IC, eu fui para a construtora Guarantã. Na construtora Guarantã, eu fui arquiteto residente do prédio Martinelli. Me mandaram para a obra. Como eu fui na IC, fui para obras, desenhava, eles me mandaram para a obra. Eu fiquei dentro da obra, era a Avenida São João.
Fiquei dentro da obra mesmo, acompanhando, vinha o projeto e acompanhava. Isso também me deu uma experiência muito grande, sabe? E tive um olhar também nessa questão da obra e do trabalhador da obra. Eu fui me aproximando também da CIPA. E dali eu também eu sou pós-graduado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho pela FAAP. Falei, poxa, eu preciso ter esse olhar. Já tinha uma preocupação, porque tinha muito acidente na obra. Sim. Sabe? E na obra você tem que ter um olhar, porque uma baixa de um bom profissional é um custo muito grande, compromete tanto para a empresa, para o Estado. Mas foi rico a Costura Guarantã. Você ficou lá até quando? Foi 79. Até eu fiz um poema e saiu num livro de uma historiadora, Maria Cecília Maclério. Fiz um poema. Ali eu já, do Bartinelli, né? Ali eu já começava a me soltar um pouco essa coisa de escrever um pouco. Você morou no Copan? Morei no Copan. Que legal. A Vera falou, olha, Heber, o meu sobrinho, o Paulo, está querendo morar, precisava rachar. Aí eu fui morar no Copan com ele. Né? Nos anos 70, né? Maravilhoso. Nos anos 70. Quase 80, né? Isso. Efervescência. E o Copan é um projeto do Oscar de Niemeyer, né? Interessante que o Copan, também, o projeto do Oscar, ele não tem rampas, né, para acessar de um pavimento para o outro. Né? E foi bom morar ali. E eu trabalhava na Costura Guarantã. Costura Guarantã. Aí você volta para Santos logo em seguida ou não? Não, aí eu não volto para Santos. De 1977 eu fico até 1985. Em São Paulo eu trabalhei na Costura Guarantã. Poxa, não li. Será que eu tenho condição de ler isso? Descer o poema? Não tem problema. Mas de repente... Se você quiser... De repente... Se você quiser, não. Da Costura Guarantã, fui trabalhar com Otávio Pires, trabalhei no Mofarrege. Hotel? Trabalhei, sabe, fui na construtora Emílio Guedes. O Emílio Guedes tinha uma construtora, fui para trabalhar, indicado por uma colega arquiteta também, a Rosângela, da minha turma. E como eu tinha essa experiência de trabalhar como arquiteto residente, eles me colocaram na obra que o Emílio fez o projeto do Mofarrege Sheraton Hotel. Sim. E eu também fui arquiteto residente na obra. Olha, Augusta? Alameda Santos. Alameda Santos, isso. Tá. E Icônico também. da icônico. E foi ali que eu conheci o Sérgio Rodrigues. E o Sérgio Rodrigues, ele fez o mobiliário do hotel, mobiliário de madeira. O Sérgio Rodrigues já era consagrado, ganhou prêmio com a cadeira mole na Itália. E conheci também o Juarez Machado, um artista, né, que hoje está na França. Isso para mim foi encantador, porque eu queria ir para as artes também. O Juarez Machado, ele era completo, né? Completo. Mímico, isso, é interessante. A gente conhecia ele pelo Fantástico, né? Pela TV Globo. Pela TV. E as Fazia obras. capa de disco, Isso. E ele decorou com as obras dele. E quando ele ia na obra, a obra parava. Para vê-lo. Interessante isso. Bastante conhecido. E com essa experiência do Sérgio Rodrigues, depois de passar por vários lugares em São Paulo, trabalhei no shopping Morumbi, trabalhei no shopping Eldorado, fazendo arquitetura de interiores para loja. Nessa época eu trabalhava com com a Viviane, ela fazia interiores. Também foi uma experiência rica, de obra também. Eu trabalhava no escritório e também ia acompanhar a obra. Sim. Fui tendo essa vivência de obra, sabe?
E aí as pessoas, os colegas, os arquitetos, sempre me indicavam para ir para a obra. E fui trabalhar no Rio de Janeiro com o Sérgio Rodrigues. O Sérgio Rodrigues estava desenvolvendo casas pré-fabricadas e eu fui ajudá-lo no desenho. Fiquei até 1985. Quando retorno para a Prodesan, veja bem que eu retorno para a Prodesan num concurso. Você fez Concurso na Prodesan em 1985. Quando eu estava no Rio de Janeiro e surgiu esse concurso, surgiram outros trabalhos para outros lugares, sabe, do Brasil. Eu pensei, não, eu vou me dedicar à cidade de Santos. Eu me formei, estudei, eu vou me dedicar ao que eu aprendi para a cidade. Queria voltar, dar um pouco do que a cidade me deu. Toda a experiência. Toda a experiência. Não foi pouca, né? São Paulo, com os edifícios mais conhecidos aí que a gente sabe, né? Tá. Shopping. Isso. E também acabei esquecendo, eu tenho que me lembrar isso, que eu trabalhei também com patrimônio. O Lúcio Gomes Machado me levou para trabalhar numa obra. Nessa época era o escritório Planarte, que era de um diretor, também de um arquiteto muito conhecido, Nestor Goulart Reis Filho. E esse escritório estava fazendo um trabalho com uma escola estadual, Oswaldo Cruz, de recuperação. Então era no escritório com o Lúcio Gomes Machado, que também me levou para trabalhar no Laboratório de Artes Gráficas da FAO. Trabalhei com desenhos lá. Tenho que me lembrar disso. Do Lúcio Gomes Machado, que foi professor na Faculdade de Arquitetura. Ele é professor de História da Arquitetura. Daqui de Santos ou da USP? E daqui de Santos. Ele era professor aqui. Depois que eu me formei, nos encontramos e ele me deu essa oportunidade de trabalho. Preciso lembrar isso, que foi uma força naquela época para mim, importante. E em Santos, na Prodesan, trabalhei com os arquitetos, Roberto Oliveira. Já tinha trabalhado com ele em 1970. Eu trabalhei com ele na Prodesan. Na Prodesan. Ele é fundador. Né? Fundador, icônico. Ele está vivo. Está vivo, sim. Devo muito a ele. O Jean Jacques também tinha. E sim, o Jean Jacques, quando eu entrei na Prodesan, ele foi convidado para ser secretário de planejamento. Ah, sim. E foi essa secretaria foi implantada no governo do Oswaldo Justo, na prefeitura. E nós fomos para a prefeitura, para a secretaria. Nem todos, eu optei e fui. Trabalhei nesse projeto, que era um projeto de implantação do Aglurb na época, aglomerações urbanas, que fez muita coisa na cidade, sabe? E lá na prefeitura, como eu trabalhei com patrimônio, fui convidado para trabalhar na reforma da Pinacoteca Benedito Calixto, na primeira parte, que ela teve duas partes. Começou com o Justo e terminou com a Tela. Isso, começou com o Justo. Né, que teve a desapropriação. Isso. Tinha virado uma moradia coletiva. Um cortiço, praticamente. Do dono, né? Que Isso. Então eu entrei nessa época da obra, da parte mais bruta. Foi montado um escritório, teve esse período, acabou esse período, eu voltei para a prefeitura. Na prefeitura eu fui para a Secretaria de Cultura. Sim. No governo do Davi já. 90, Era. Início. 90. Era Davi e Thelma, né? Não, com a Thelma. 90, não é isso? 90 Thelma. Tá. Final de 80, início de 90. Isso. Então Você ficou no patrimônio lá? No patrimônio. Isso, Condepaz. No Condepaz. No Condepaz, e também fui responsável pelo o arquivo histórico, que era lá. Foi para a fundação. Isso, que é o permanente, que a gente chama de permanente. É, permanente. Então fui responsável
Panteão dos Andradas, o acervo de obras de arte, Né, que é a responsabilidade do Secult. e também pelos monumentos. A seção de patrimônio cultural, eu estava tentando me lembrar esse nome, seção de patrimônio cultural, eu fui responsável. Também foi muito rico ali, sabe? Ali tive essa proximidade com a arte. Veja bem, falando em arte, eu trabalhava, mas à noite não deixava de fazer a minha pintura. Ah, sim, eu lembro. Eu tinha esse compromisso com isso, sabe? Minha cabeça sempre com o desenho e a pintura. E lá na Secretaria de Cultura foi muito rico por causa disso, né? Tá no meio. No meio. Trabalhei também na Bienal, acho que foi em 1991. Tinha as Bienais. Bienais. as Bienais, Que ela foi retomada no governo Telmo. Premiadas. E premiadas. Pela Associação Paulista de É, Música. primeira. Isso. Foi uma o Edmond foi premiado, né? Foi a primeira que o Sérgio Guerreiro, Jorge Guerreiro. Eram coordenadores. Roberto Pérez também trabalhou. Isso. Roberto Pérez também era dessa Roberto época. Pérez, Gilson, Gilson. estava lá, os artistas plásticos, né? É verdade. Era uma época muito rica, foi muito rica na cultura, né? E na primeira Bienal, o layout da implantação dos painéis é projeto meu. Né? Olha que legal. E depois em 95 também colaborei. E também, eu acho que foi em 95 ou 91, fui convidado como artista. Teve uma área de convidados para artista de Santos. Legal. E aí você ficou na prefeitura, você se aposentou na Secult, não? Não, foi bem lembrado. Por eu ter feito pós-graduação em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, surgiu a possibilidade de eu trabalhar na Secretaria de Saúde. Saúde. Na Secretaria de Saúde. Eles precisavam de um arquiteto. Até todos me cobravam, como um arquiteto na Eu ia saúde. fazer essa pergunta agora. Pois é, Mas é por causa da segurança a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância sanitária. Sanitária, nos profissionais eles precisam de dois profissionais na área, um engenheiro civil e um arquiteto. E o que faz um engenheiro civil e o arquiteto? Fiscalizar as obras Pra ver se estão adequadas. dentro da adequada. Adequadas. Então, os cinemas, os teatros, mesmo os hospitais, essa parte tem um olhar do arquiteto, da legislação. Sim. As policlínicas. As policlínicas, Constrói as muito, clínicas, né? Ou reforma, assim. o consultório. Quando eu ia num consultório, Sim. e eu era questionado pelo médico, mas o que o arquiteto está fazendo? Esse é o olhar meu do arquiteto. É claro que depois vai vir o médico aqui. Primeiro eu olhar para ver se está dentro da legislação, dentro da norma técnica. Claro. A BNT. A BNT, exatamente. E isso me trouxe um aprendizado também muito grande. Hoje, quando eu entro num cinema, Já começa a olhar. claro, a rota de fuga, as portas têm que abrir para fora. Na verdade, isso é muito importante. Até eu aconselho a todos que, quando em lugares públicos, perceberem isso. Pensei nisso. É, Olhadinha antes de apagar a luz, né? Claro. Se tem a luz de segurança, está indicado, Sim. porque no escuro, É uma loucura. até hoje, até a Marisa percebe isso, né? Fica ligado. Aí você conseguiu se aposentar na saúde, então? Na saúde, é verdade, em 1970. Eu falei da Marisa, eu gostaria de fazer o registro da Marisa. Lógico. Aqui em Santos, eu fiz muita coisa em termos de desenho. E fiz a logomarca, a marca de um restaurante chamado Fritz Lang, Fritz Lang, Djalma Dutra. na Djalma Dutra. José Manuel. Do José Manuel, Ricardo Coutinho e o Teide. Zé Manuel? É do José Manuel, eram sócios, 3 sócios. É. Eu fui muito lá. Então. Eu era estudante na época, né? Era complicado. Mas era um bar muito bonito. É muito bonito, temático. Um diretor também, icônico. E veja que quando foi inaugurado, as primeiras semanas, ele ficou intransitável. A rua não, ficava lotado. Sim, na rua. E até eu tenho aqui, para mostrar para vocês,
E lá foi onde que eu conheci a Marisa. Isso que eu ia perguntar, mas vocês conheceram. Nós conhecemos Aproveitando a data. de Aproveitando hoje. a data. A Marisa, muito importante na minha vida, né? Minha companheira. Foi em 1990, não é, Marisa? Nos 1990. anos 90, que era a época do bar, né? Claro. E a Marisa era frequentadora ou era sócia? Não, ela foi através de uma amiga também, que era uma marchand. Olha, Ela cuidava de obra de sim. arte. e a é uma amiga Marisa nossa. Era de Santos, Marisa? Ela era de Santos. É de Santos, De mas Santos, Santos. E também trabalhou na prefeitura. Interessante. A Marisa, Aposentada. Né? aposentada também, Educação, na área de assistente social. assistência social. Mas ela trabalhou no gabinete da Thelma e do Davi Capistrano, né? Legal. Vocês se conheceram no Fritzilang? No Fritzilang. À noite. À noite. É quando eu conheci aquele farol. Nossa. E aí? Namoro Eu foi pensava até que hoje. eu pensava que ia ser um solteiro inveterado, mas não deu. Aquele farol, aquela luz, Te captou. E nós estamos juntos até hoje, Legal. casados, com Casados. testemunhas, Testemunho. dois No amigos papel. no papel. Marisa tem 2 filhos. Tem né? 2 filhos, Carla e a Carla e o André, que são meus enteados, Sim. filhos, amigos e irmãos. O André está em São Paulo, a Carla em Floripa. É, É isso? a Carla está em Santos, Ah, o André em São Paulo, Aham. o André um mestre Sim. da literatura, está fazendo Um mestrado, grande jornalista, escritor, grande escritor, poeta. poeta. Essa parte da família é muito legal, porque quando nós nos encontramos à mesa, no jantar, no almoço, é uma diversão. Que Tá- assunto não falta. não falta. Isso que eu ia falar, de uma diversão e de assuntos interessantes. E os netos também, né? Assim. Tem o Pepe, Aham. que é do André, e tem o Lucas, que é o da Carla. Então eles também são super criativos, né? Sim. Tem essa veia no meio. E assim, E aí, então, aí você hoje. Fala um pouquinho desses livros aí que tá. você tem participação. Eu participei muito já na época da Prodesan, da gráfica, ilustrei livros, e o mais recente tem esses livros, né, que foi o do André, do Bazar. Depois veio com Raul Cristiano, Poesia em Tudo. Sim. E esse mais recente, que é o da Amador, pequeníssimo, que eu fiz a ilustração. São esses livros. Legal. E Você faz os desenhos. faço os desenhos. Faço desenhos. E também estou sendo convidado para fazer um livro com as minhas ilustrações pela essa editora do Imaginário Coletivo, que é do Márcio Barreto. Ele me fez esse convite, estou aguardando. Uhum. Acho que em breve nós teremos novidades aí. É de Santos, o Imaginário Coletivo? Imaginário Coletivo é de Tem Santos. pessoal, tem uma onda de escritores e de editoras em Santos hoje, né? Assim, É verdade. uma verve aí. Isso. Isso é bom para a cidade. Eu estou embarcando nessa. É, Com o meu desenho. Lógico, falta ilustradores Claro. experientes. né? Claro, Porque tem muito ilustrador para literatura infantil. Aham, Muito assim não, né? Tem poucos e muito bons. aham. Mas se dedicam mais a infanto-juvenil, infantil. Literatura mais adulta é difícil, né, a gente ter Aham. esse trabalho. E hoje, Éber, aqui, a gente está no teu espaço, no seu ateliê, muito bonito. O que você faz hoje? Como é seu cotidiano? Como você administra o Então, seu trabalho? eu precisava ter um espaço, estava procurando um espaço. Porque no meu apartamento tinha obras na cozinha, Você no mora corredor, no Verde Mar. no Parque Também Verde Mar. Um monumento. Um monumento, do Artajo Jurado. Veja que eu trabalhei e morei em lugares assim que são icônicos, né? É isso. E já tendo esse olhar com a questão do patrimônio, fui morar lá nesse prédio. E moramos lá, eu e a Marisa, o apartamento não é muito grande, e o acervo tudo quanto é lugar. Aqui eu tenho 80 obras, eu acho dizer que eu trouxe 80 obras aqui. Aqui,
E eu precisava ter um espaço para mostrar para as pessoas que gostam do meu trabalho. E vim para cá em 2016. Antes eu procurei em vários lugares, era em conjunto de escritórios, mas faltava alguma coisa, faltava um sanitário, uma cozinha, uma copa. E o conjunto de escritório é mais frio também. Mais frio. Né, de consultório médico. Parece... E aqui eu tenho essa oportunidade de ter uma loja, né? uma loja. As pessoas passam, Acesso fácil. Fácil. Embaixo fica o meu acervo e aqui eu escrevo, desenho, continuo fazendo o meu trabalho de desenho. E quantas horas por dia, mais ou menos, você se dedica a escrever, desenhar? Olha, eu não tenho horário, sabe? Eu venho de manhã, venho à tarde, venho à noite, venho domingo. Sim. Então eu fico assim, completamente à vontade, sabe? Sim. Quando dá o espanto da inspiração, como os sites. Tá certo. Matéria-prima não falta, porque eu moro no prédio e de frente para a praia, toda vez que eu abro a janela, é inundado. Hoje eu estou escrevendo em cima dessa matéria-prima que é a cidade de Santos, né? Já estou citando alguns lugares, né? É rico, né? Eu sou muito observador, o artista é muito observador, o criador é muito observador. Né? Então, logo teremos um livro de autoria 100%. Solo. Solo. Carreira solo, eu começar com 70 anos a carreira solo. Ótimo. Ótimo. Porque escreve e desenha, Isso. diagrama, precisa mais É verdade. Já manda pronta a obra. Tem alguma coisa que você queira falar que a gente não tenha perguntado? Quer tentar ler novamente o poema? Eu acho que eu vou ler, eu tenho um outro, eu vou ler isso aqui. Sou estagiário nesse planeta Terra. Quando cheguei aqui, já tinha inventado a roda, a energia elétrica, a lâmpada, a prensa, o telefone, etc. Me deparei com os pensamentos transformadores dos sábios, Jesus Cristo, Gautama Buda, Siddhartha Buda, Aristóteles, Platão, entre outros. Também com os mestres gênios das artes, Da Vinci, Michelangelo, Picasso, Van Gogh, Oscar Niemeyer, Frank Lloyd Wright e muitos outros. Tenho me exigido no meu desenho, pintura e poesia, naquilo que sei fazer, em busca de algo novo no meu trabalho. Satisfeito até aqui, me limito a ser um bom impostor diante de tudo que encontrei pronto. Saciei-me de várias fontes. Repleto, sigo em movimento até ter o privilégio de ser tocado pela luz transformadora da inovação. Parabéns. Nossa, obrigado. Heber de Góes, a Fundação Arquivo Memória de Santos e a São Judas Campos Unimonte agradecem o seu depoimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço.